Bom, seguimos falando sobre articulações políticas, principalmente em Brasília, com uma semana bastante atribulada no Congresso Nacional. E para isso nós convidamos o deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, Altineu Cortes. Deputado, bom dia, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui nessa manhã na Jovem Pan. Agora, deputado, quero começar falando sobre uma das agendas mais aguardadas para esse comecinho de semana, que é essa reunião de líderes que vai acontecer à noite para tratar justamente sobre essas questões que envolvem o novo arcabouço fiscal, que agora vai ser votado para finalizar essa tramitação no Congresso, na Câmara dos Deputados. Quais são as exigências do PL, as expectativas em relação à tramitação dessa proposta? Olha, o Partido Liberal tem sido bastante atento a essas questões que estão sendo votadas e a questão do arcabouço fiscal, porque desde o início nos chama bastante atenção as metas do governo e as expectativas de receitas que o governo conta, os números que ele conta nesse arcabouço fiscal. Então o PL está bastante atento, porque a gente acha que existe uma expectativa muito otimista de receita e, na realidade, não existe um controle de gastos onde o governo deveria estar mais atento. Nós vamos, obviamente, reunir a nossa bancada amanhã, analisar tudo que temos para essa votação e hoje, na reunião de líderes, óbvio, entre os líderes, cada partido dá a sua opinião, então vamos estar atentos para essa matéria. Me chama também muita atenção essa questão da base do governo, porque até então, e as pessoas às vezes deixam isso passar na política, não prestam atenção, até então quem conduziu todas essas votações não foi uma base construída pelo governo, foi a força do presidente Arthur Lira, que é quem colocou ali, vamos dizer, o seu aval para levar as votações mais importantes desde o final do ano passado, na PEC da transição, até onde chegamos nesse momento. Bom, deputado, na sequência, a pergunta dos comentaristas. Temos aqui conosco a Amanda Klein. Amanda, boa semana também. Olá, bom dia a todos, boa semana, líder, prazer falar com o senhor novamente. Líder, vou falar um pouquinho do caso das joias, dos mandados de busca e apreensão cumpridos na sexta-feira por decisão do ministro Alexandre de Moraes, pedido da Polícia Federal. Essas investigações avançaram bastante e ali está detalhado nesse inquérito minuciosamente como essas joias que são patrimônio público, ganhadas pelo presidente Bolsonaro ao longo do seu mandato, foram desviadas para casas de leilão nos Estados Unidos, vendidas pelos seus assessores mais próximos, assessores militares, e depois, no caso do Rolex e de um outro estojo de joias preciosas, recompradas para serem devolvidas aqui por ordem do Tribunal de Contas da União. Como o PL avalia toda essa operação? Já há uma iniciativa muito forte na CPMI do 8 de janeiro para quebrar os sigilos de Michele Bolsonaro, que está convocá-los a depor, a iniciativa de uma outra CPI na Câmara para apurar melhor esse caso das joias. Fato é que o presidente Bolsonaro só emitiu até agora uma nota muito lacônica da sua defesa, mas não veio a público se defender nas redes sociais. O senhor conversou com ele, conversou com Valdemar da Costa Neto. Como o PL está vendo esse caso todo? Olha, a gente passa um momento bastante curioso no Brasil. Eu ontem recebi uma mensagem, uma gravação do presidente Lula falando e até se vangloriando no momento que ele saiu da presidência da República, que ele recebeu 11 containers de presente, e ele disse que ele recebeu os presentes porque ele trabalhou muito ao tempo que ele foi presidente, que ele foi o presidente que mais recebeu presente. Nessa mesma gravação tinha uma matéria jornalística dizendo que, inclusive, o presidente Lula guardou num cofre no Banco do Brasil alguns desses presentes que ele recebeu. E eu não critico por isso, porque existe um decreto agora de 2018 passado, onde cita ali os itens que são considerados pessoais. E está ali joias. O presidente Bolsonaro declarou, e eu acredito na palavra do presidente, nunca se envolveu em venda de presente. O presidente Bolsonaro, ele tem uma das suas marcas a simplicidade. Ele entrou no Brasil
fazendo, inclusive, uma coisa inusitada até então, porque todos os presidentes usavam as canetas estrangeiras de marca, que valiam aí muitos dólares, e o presidente entrou com uma caneta BIC e saiu com uma caneta BIC. Então, o presidente, de forma alguma, eu acredito nisso, não está envolvido em qualquer tipo de comércio de presente. Se o assessor dele fez isso, se existem provas, todas as provas têm que ser analisadas. As decisões da Suprema Corte, elas têm que ser acatadas. E vamos ver onde vão chegar essas investigações. Infelizmente, eu não vi no passado essas investigações alcançarem aos presidentes que saíram antes do presidente Bolsonaro. E acho até que não tinham que atingir ninguém, na realidade. Se houve ilícito, que quem cometeu o ilícito pague pela sua responsabilidade. Agora, o presidente Bolsonaro, sinceramente, e aqui eu acho que as decisões da Suprema Corte, o trabalho de investigação da Polícia Federal deve ser sempre respeitado, mas eu acredito na inocência do presidente Bolsonaro. Eu acho que existe uma espécie de um exagero em tudo que se trata do Bolsonaro, e aí eu acho que existe no fundo disso tudo, uma questão política que querem trazer, colocar a primeira-dama Michele Bolsonaro nessa questão, querem estar sempre revivando uma situação que aconteceu com os outros presidentes. E eu digo e repito, se um assessor do Bolsonaro fez alguma coisa ilícita, ele tem que pagar a sua conta. Qualquer um que age ilicitamente numa função pública deve pagar a sua conta exemplarmente. Conversamos com o deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, Altineu Cortes. Agora a pergunta, deputado, é do Cristiano Beraldo. Deputado, a gente falou há pouco sobre o arcabouço fiscal, reforma tributária e o governo contando muito com o aumento de arrecadação. E a gente vê claramente que não temos uma situação no Brasil em que a atividade econômica deva se fortalecer o suficiente para que esse aumento de arrecadação venha de uma forma positiva. Então, a gente pode ter essa expectativa de que a reforma do imposto de renda e outras iniciativas tragam aumento de impostos para o brasileiro. Se a gente considerar que o PP e os republicanos estão embarcando na base do governo, como é que fica essa posição do PL isolado, né, como grande partido de oposição, para barrar essas pautas que são tão problemáticas para a população? Olha, quem nos elegeu foi a população. A população espera de nós que façamos um papel ali que defendemos durante toda a campanha. Então, realmente é uma situação difícil e complexa desses partidos que se elegeram com o voto da direita e agora estão fazendo um acordo com o governo. E existem, obviamente, matérias e que eu acho que devam ser votadas a favor do Brasil. E o PL votará todas as matérias que forem matérias positivas para o Brasil. Agora, eu também fico bastante preocupado. Essa reforma tributária, em que o PL foi majoritariamente contrário, pode trazer um malefício para a população brasileira, aumentando os impostos e penalizando o trabalhador. Eu vou fazer aqui um comentário simples de duas pessoas que eu conversei. Eu fui numa exposição agropecuária aqui no interior do estado do Rio de Janeiro e conversei com um comerciante e ele falou para mim assim: Altineu, nos anos passados o movimento foi muito melhor do que esse ano. Esse ano tinha muita gente, mas as pessoas estavam gastando menos. Ele fez um comentário, no interior do estado. Nesse final de semana, eu conversei com um rapaz, dono de posto de gasolina. Eu falei, como é que está o seu movimento? E ele falou para mim, o meu movimento está muito menor. Eu falei, mas você está vendendo menos por quê? Ele falou, não sei, está tudo parado, a economia está parada. Eu falei, mas você está vendendo menos litros? Ele falou, eu vendo menos litros do que eu vendia no passado. Então, são comentários. Outro dia também andei num Uber e o motorista do Uber reclamando. Comentários de pessoas que vivem em situação, são trabalhadores do dia a dia. E a gente precisa estar atento a isso, porque senão a gente fica só nas inaugurações,
ou nos lançamentos. Eu, por exemplo, só por curiosidade, quero fazer um comentário aqui. O lançamento do PAC na semana passada aqui no estado do Rio de Janeiro, me desculpa, mas eu acho um comentário importante, né, onde o presidente Lula disse que o Arthur Lira é adversário dele, sempre foi adversário dele. E quem o Arthur Lira estava representando ali naquele momento era o presidente da Câmara dos Deputados. Ele estava representando a Câmara, a instituição. Então, é assim, uma situação difícil. Quer dizer, enquanto ele representa a instituição, ele recebe um tratamento. Depois que o Arthur Lira sair da instituição, é o adversário. Esse jogo político é uma situação muito curiosa. Então, a gente precisa estar sempre atento a essas situações. Eu fico preocupado com o bolso do povo brasileiro com o resultado de todas essas votações. Deputado, ainda sobre as articulações políticas, os jornais aqui de São Paulo trazem muitos bastidores de parlamentares do PL que poderiam estar sendo assediados, entre aspas, né, pelo governo para votar com pautas do próprio governo. E claro que o partido tem algumas divisões, como na própria reforma tributária. O senhor acredita que isso possa acontecer? Não acredito. Eu acredito que, como eu disse aqui, cada um é eleito para representar a população que o colocou na cadeira como deputado, como senador. E a gente sempre fala, os deputados do PL do Nordeste têm uma situação diferenciada dos deputados do Sul, Sudeste, do Centro-Oeste do Brasil. Porque no Nordeste, primeiro, o eleitorado majoritariamente é um eleitorado que votou na esquerda. E segundo, a maioria dos governadores também é de esquerda. Então, esses deputados necessitam do governo do Estado, necessitam atender o seu prefeito, vamos dizer, mais especialmente, porque ali tem uma coluna de esquerda mais forte. Então, muitas vezes, esses deputados acompanham o governo, mas nas pautas essenciais ao PL, para defender o conservadorismo, a família, defender a população brasileira nos valores essenciais, nós não vamos ter menos que os 99 votos, agora 98 votos do PL, eu tenho certeza. A bancada estará unida. Em algumas pautas, sim, alguns deputados votam com o governo. Pois bem, acabamos de conversar com o deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, Altineu Cortes, a respeito das articulações previstas para essa semana no Congresso Nacional. Deputado, bem-vindo sempre ao Jornal da Manhã. Uma ótima semana para o senhor. Bom dia. Boa semana, que Deus abençoe a todos.